Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um Spook Movies. Fazia tempo que eu não gravava para vocês sobre movies. Eu acho que fazia. Eu tô no meu ambiente novo, tá? Esse quarto já está praticamente pronto, tirando algumas coisinhas que estão aqui ainda a serem feitas, mas eu ainda vou fazer algumas coisas aqui, então ainda não vou mostrá-lo a vocês, tá? Tem certos objetos que estão chegando ainda para o meu apartamento novo, tá? Lembrando, é alugado, ainda não comprei o meu imóvel porque eu não encontrei o móvel certo para isso. Quando eu encontrar o móvel certo, eu dou lance, ele é meu. Aqui tem problemas e problemas sérios, mas isso eu vou tratar em um outro filme para vocês. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar de um filme chamado A Libertação, ou The Deliverance. Um inscrito me mandou, falou, cara, assiste que você vai gostar. Eu falei, tá, eu assisti, ele tem elementos interessantes pra gente poder fazer críticas sociais e históricas. Primeira coisa que a gente tem que entender é qual que é a ideia desse filme e qual é o contexto em que ele acontece. O nome é complicado. Por quê? The Deliverance, a libertação, é um outro nome que se dá ao rito de exorcismo, tá? O que acontece é o Vaticano, ele é o detentor da palavra exorcismo. Parece engraçado, né? Mas é praticamente patenteado por eles, tá? Mas nenhuma outra igreja teria a capacidade, a autoridade ou reconhecido o ato do exorcismo. Existem certas figuras aqui no Brasil, que são figuras mesmo que deveriam ser estudadas pela NASA, que foram em podcasts falando que fazem exorcismos dentro das suas ramificações dos puritanos da igreja, o que é mentira, uma vez que somente o Vaticano tem a autoridade dentro dos princípios da igreja para realizar, então, o exorcismo. Ele é baseado em dois livros. O livro vermelho, é um livro vermelhinho, capa vermelha, onde tem o rito menor e o rito maior de exorcismo. E é legal, eu já li esses ritos, ele é um passo a passo sobre como fazer o exorcismo. Primeiro você bota a mão na cabeça, coloca na cintura, dá uma giradinha. Não, tem passo a passo, tudo lá, como é que é feito o processo do exorcismo. Ele é interessante, porém, existem certas críticas ao fenômeno em si, tá? Mas isso a gente já bateu nessa tecla. As ramificações, então, da Igreja Apostólica Romana trabalham com o deliverance, ou a libertação, para que possam, então, não ser processadas ou incumbidas ali junto à Igreja Apostólica Romana sobre seus atos e seus comportamentos, tá? Então esse filme é baseado num ritual de exorcismo, a grosso modo, mas por que chama libertação e não de exorcism ou exorcismo? Porque a gente vai trabalhar com igrejas que são neopentecostais ou igrejas ligadas ao rito da cura, da salvação e da fé. Historicamente isso é complicado. O cristão não gosta muito de história da sua igreja. Então a gente vai tentar abordar um resumê para vocês entenderem. Quando surge a Igreja Apostólica Romana, igreja, que é um conjunto de pessoas, né? A apostólica dos apóstolos e dos romanos, tá? Os mesmos que crucificaram Jesus. Esses grupos, então, criados, né? Que é ser uma assembleia de apóstolos junto aos romanos, eles criam uma primeira formação do que seria o princípio hoje da igreja, buscando então proliferar aquilo que eles acreditavam que Jesus tinha dito ou deveria ter sido dito. Ok? Há uma alteração de vários ensinamentos, de princípios, principalmente códigos de ética e moral que Jesus então faz em cima da montanha, no seu sermão da montanha, tentando mostrar para as pessoas a necessidade de terem princípios éticos ali dentro. Mas eles ressignificam tudo, criam então um Novo Testamento e com isso então eles começam a propagar os ensinamentos de Cristo. Nesta época, Cristo, porque ele passa de Jesus para Cristo depois de crucificado e aí tornado então um ícone dentro da igreja, um alicerce, um pilar, uma história inicial para se fundar uma igreja. Com muito tempo,
a Idade Média, perseguições, mortes e tudo mais que, obviamente, a igreja fez, golpes de Estado tentando tirar os imperadores, utilizando-se dos cristãos ali convertidos de outras religiões, fazendo com que então toda aquela estrutura vista pegasse fogo literalmente. Há uma reviravolta. Então nós temos ali um golpe de Estado que foi dado junto a um grupo chamado de puritanos e que na história nós chamamos de reforma. A reforma da igreja foi necessária perante o grupo de puritanos para que então o poder da igreja fosse diluído e então passado para outras pessoas. Por quê? A Bíblia, inicialmente grego koiné e depois passada para o latim, alemão e outros idiomas com o tempo, ela era lida somente pelos bispos da Igreja Apostólica Romana. E os puritanos achavam aquilo complicado porque eles traziam então um viés diferente daquilo que eles acreditavam ser a leitura da Bíblia. Passa então a ser reimpressa a Bíblia em outros idiomas e todo mundo pode ter então o livro considerado sagrado dentro da religião, do cristianismo, / catolicismo, para que todas as pessoas tivessem acesso então ao que seria a palavra de Deus, tá? A igreja não gosta e mata os ditos puritanos, aqueles que sobreviveram, fugiram para os Estados Unidos, numa época, obviamente, que foi a Idade Média, onde muitos foram colonizar a América. Quando chega nos Estados Unidos, há a criação, então, de diversas igrejas, seja a metodista, presbiteriana e a batista, cada um ali no seu estado. Então foi para o Texas, foi para a Flórida, cada um foi para ali um lugar. Então se solidificam novas igrejas, novas ramificações por parte dos puritanos. Porém, há brigas dentro dessas igrejas e aí há uma nova formação, que são as neopentecostais, que aqui no Brasil nós chamamos de neopentecostais, mas são pequenas igrejas locais que então passam a interpretar e ressignificar as leituras bíblicas da maneira como eles querem e buscam se amparar dentro do milagre da fé. O que é o milagre da fé? É o cara que é curado, é o rito de exorcismo, são essas igrejas que você vê do Valdomiro, são essas figuras. Essas são as Assembleias de Deus, são as neopentecostais, aquelas que vão se alicerçar em milagres. E não necessariamente trazer o exegese do livro, buscar os estudos mais amplos e mais assertivos sobre o que aconteceu naquele período para tentar explicar para as pessoas o que aconteceu na história. Eles não buscam a história, eles buscam os fenômenos. O filme é baseado nisso. Isso é complicado, tá? Então, o diretor tirou o conceito do exorcismo, baseado no princípio do Vaticano, como foi visto então nos filmes da Lorraine Warren e Ed Warren, e começa então a caminhar dentro de uma outra ramificação religiosa. E isso é ruim. Por quê? Porque logo no começo do filme há uma distorção completa dentro dos ensinamentos, onde vocês veem ali um discurso fútil, falho e errado sobre Lázaro. Então eles criam uma história diferente daquela que é ensinada sobre Lázaro, que ressuscitou dos mortos, que Jesus foi até o cemitério e que tirou ele do túmulo e que ergueu ele e ele então volta dos mortos, o que é errado. A gente já explicou quem foi Lázaro, que era Simão, um dos irmãos de Jesus, tá? E nós já explicamos tudo isso para vocês sobre realmente a ótica de pessoas como Gerd Tyson, Rudolf Bultmann ou até mesmo Leonard Boff e outros escritores que trazem esse contexto da história. Quando então esse filme busca mostrar isso, já é aquela coisa de os milagres que a possibilidade dessas pequenas igrejinhas locais podem vir a fazer. Eu já fiz várias análises dessas igrejas e claramente todas elas são mentirosas, todas elas enganam as pessoas e eu trouxe provas disso para acrescentar mais sobre essa análise. Mas vamos lá. O filme então passa sobre um contexto de uma mulher com 3 filhos, sendo 2 meninos e uma menina, num bairro muito violento de periferia, essas crianças estudando em uma escola não muito boa, não muito qualificada, mas tentando dar um ensino melhor para essas crianças e tentando tirar elas daquela vida, e a mulher tentando um emprego, tentando um monte de coisa, mas eles se mudam para uma casa que é amaldiçoada, e sempre a casa amaldiçoada.
E a figura principal, considerada como um demônio, é Lúcifer. Chegou direto, foi Lúcifer. Opa, isso aqui é meu, veio de paraquedas, entrou na casa e falou, essa família é minha. Os elementos muito tradicionais do terror estão inseridos nesse filme, onde a gente vê isso muito nos filmes clássicos, como o próprio Damien, né, O Número da Besta, no Exorcismo, Amityville e outros filmes mais clássicos do terror, que são a manifestação de insetos, animais mortos, corvos batendo e bicando a janela, que é o elemento do terror em si, chamando para o enredo. Beleza, cara. Não quer falar que é de exorcismo, mas traz os mesmos elementos do Exorcista. A única diferença é que no filme Exorcista nós temos o Pazuzu e aqui nós temos Lúcifer. Pazuzu, ele é uma figura muito cultuada na Suméria, pelos antigos sumérios, e traz então um conceito muito interessante, né, no filme Exorcista, o primeiro, onde o arqueólogo olha para cima e vê aquela imagem da figura alada, que na verdade é o Senhor dos Ventos, tá? Eles acreditavam que o vento era algo ruim. Por quê? Porque ele é capaz de trazer pestes, doenças e proliferar as chamas, por exemplo, de algum lugar pegando fogo. E proliferando então essas doenças e vento, né, pelo vento e destruindo as plantações pelo fogo, torna-se então um elemento questionável, dizendo, pô, esse negócio é do mal, cara. Então nada mais é do que um elemento da natureza que eles criam um arquétipo para falar que é ruim. Somente isso, mais nada. Viu, cristão? É somente isso, cristão. Ok? Não existe Pazuzu como uma figura demoníaca. Ele passa a ser só uma representação do vento. Lúcifer, dentro da Vulgata, ele é considerado como a luz do planeta Vênus. Ou Luxifurgius, aquele que faz a luz, que se fez a luz. Ele não é um demônio. Mas dentro da mitologia, do arquétipo criado pela igreja, ele seria um anjo caído. Não existem anjos, muito menos anjos caídos, ok? Nós já trouxemos esses ensinamentos para vocês em outros vídeos do canal. E aí, obviamente, toda a situação vai, né, por água abaixo. A mulher fica desesperada, não sabe o que fazer, os filhos dando sinal de possessão, as crianças, as 3 crianças, tá? Então nós não temos mais um elemento da família que se torna o possuidinho, mas nós temos 3 elementos. Um fator que a gente tem que tomar muito cuidado é a questão de contexto social. Existe um seriado muito legal chamado O Exorcista, são duas temporadas, tá? Essas 2 temporadas, elas acometem princípios diferentes da manifestação do mal. A primeira temporada é dentro do Vaticano, a segunda temporada é numa família classe média alta. Então o contexto social não vai implicar muito dentro do contexto da manifestação em si de Lúcifer, mas da casa escolhida. Esse filme dizem que é baseado em fatos reais, tá? Eu fui atrás para saber e a única coisa que é baseada em fatos reais é que existiu uma casa em que a pessoa, dentro do seu ápice da mentira, alega que realmente Lúcifer estaria lá, o mal estaria lá, e que tudo o que aconteceu na vida dela foi causado pelos fenômenos da casa e não aguentou e demoliu a casa. Claramente nem esperou as pesquisas, não esperou os paranormais, não esperou pessoas qualificadas para poder fazer os testes para verificar se era ou não. Então é aquela coisa, né? Confia em mim, a minha palavra basta. Nos Estados Unidos, existe muito vislumbre sobre os ditos fenômenos sobrenaturais. Então, de novo, como é um povo cristão e alicerçado dentro do fenômeno da igreja, eles acham que tudo que o pastor fala é real. Então, eles acham que realmente o vento pode ser um demônio na sua casa, que um inseto pode ser um sinal do demônio, que qualquer fenômeno que aconteça dentro da sua casa, seja a gravidade derrubando objetos, ou um terremoto, ou mesmo qualquer situação de um quadro cair da parede, é um fenômeno demoníaco. Isso eu falo com certeza, porque todos os vídeos que eu analisei do History Channel, que traziam documentários e depoimentos de pessoas que alegam ter visto manifestações e nas casas não tinham absolutamente nada, é algo assim quase na totalidade. Então eles passam a acreditar em todos os fenômenos da natureza como fenômenos sobrenaturais. Nós voltamos à Idade Média, sim, nos Estados Unidos. Então há uma mentira implícita nisso, e eu posso provar também, tá? E aí o que acontece nesse filme? A mulher então vai lutar para poder salvar os seus filhos
contra Lúcifer, que estaria então possuindo um dos seus filhos, tá? Nós temos duas figuras muito interessantes ali dentro. Nós temos a Glenn Close, que é uma atriz fenomenal, e nós temos o rapaz que fez Strange Things, lá do Hellfire Club, só que aí eu não vou lembrar o nome, tá? Mas a Glenn Close faz um papel inacreditável, ela realmente consegue perfazer até a incorporação do demônio, é algo muito legal de se ver, tá? E a mulher luta com um demônio. E aí acontece um fenômeno que me deixou extremamente incomodado, até porque esse tipo de apelo a igreja não gosta. Existe um fenômeno chamado falar em línguas, tá? Onde você aqui no Brasil, de uma maneira doente, frenética e de uma maneira completamente maluca, você vê que muitos pastores, no caso, né, os apóstolos, eles começam a falar uns ralá, beijo no seu demanto, aquelas coisas, começam a mandar uns quixeramobina, uns negócios estranhos de idioma, tá? E muitas pessoas acham que aquilo é a língua dos anjos ou a língua de Deus. E que, na verdade, assim, eu sinto pela total ignorância do povo brasileiro, porque não pesquisou para saber o que era aquilo. Quando eu fiz pós-graduação em teologia sistemática, teologia de religiões comparadas, fiz história do cristianismo e outras pós-graduações sobre essa temática, a igreja ela surge 50 dias depois da crucificação de Jesus, tá? Jesus é crucificado, há 50 dias depois, dá-se o início da formação, então, da igreja histórica apostólica romana, tá? Seria o fenômeno da Pentecostes. Quando você tem esse princípio da crucificação, lá, muitas pessoas eram crucificadas, sejam eles simplesmente bandidos, marginais, ou porque Tibério queria, né? Nem Pôncio Pilatos fazia mais isso, mas o próprio Tibério fazia por hobby, que era um dos imperadores mais cruéis da época de Jesus. Quando você vê hoje a cidade lá de Jerusalém, na Palestina, Oriente Médio e tudo mais, aquilo lá era uma rota de passagem de povos. Muitos povos vindos do norte passavam, tá? Para ir então para o norte da África, para então cruzar Egito, Cairo e ir então para a Argélia, para a África ali, né? Buscando até o meio, Congo e tudo mais. Então você tem aquela rota, que é uma rota de passagem pelo Oriente Médio. Então muitos povos passavam por lá, e muitos povos então passavam pela cidade sagrada de Jerusalém, e em meio àquelas festividades como a Pessach, que seria a Páscoa, e outros festivais, até mesmo dentro dos princípios de certas cerimônias, né? Seja cerimônias de colheitas, de passagem, de tempo e tudo mais, seja primavera, verão, outono, inverno e tudo mais, né? Como a gente viu já no norte, acontece muito dessas cerimônias e depois foi adicionado por Constantino dentro do calendário romano, essas festividades. Nós temos então uma concentração muito grande ali de povos. Então, ao passar, muitos povos passavam a rezar. E quando eles faziam as suas orações, eles falavam em diversas línguas. Por quê? Porque você tem diversos povos de diversas origens. Então, desde a Europa até o Oriente, né, se concentrando como uma rota de passagem. Então, você tem ali a Índia, você tem o Nepal, você tem a Mongólia, você tem a China, você tem o Vietnã, você tem em cima a Turquia, você tem outros lugares onde muitos povos passavam por ali. Então, claramente, todas as pessoas falavam em seus idiomas, que seria o falar em línguas. O falar em línguas nada mais é do que um fenômeno de todos estarem ali reunidos por meio de suas próprias práticas, rezando, falando em seus idiomas. Então, esse conceito de falar em línguas, claramente é uma deturpação do mau caratismo advindo, então, dessas religiões que tentam trazer os fenômenos, os milagres, fazendo com que as pessoas passem a ser mais atraídas como moscas em fezes, tá? Elas são atraídas por essas religiões, essas vertentes neopentecostais, para então buscar alicerces dentro do princípio de sua fé. Então, eu quero uma cura milagrosa. Pera que eu vou falar a língua aqui dos anjos. E todo mundo bate palma para aquilo. Então, falta estudo, infelizmente. E esse fenômeno, então, acontece no filme. Quando ela vai enfrentar Lúcifer, ela começa a falar em idiomas e ela começa a buscar, vamos dizer assim,
uma conexão maior com Deus. Então ela pede para que Deus o auxilie e ela começa a falar em idiomas. E aí Lúcifer, né, tem lá os trique-trique dele e tudo mais e larga a família. E a família então sai da casa, vai para outro lugar. Esses fenômenos me incomodaram muito porque, novamente, é tentar trazer por meio do cinema um fator religioso de fé, amparo à fé, sem trazer explicação do mesmo. E isso faz com que as pessoas voltem-se para essas religiões, essas vertentes do cristianismo, que são neopentecostal e tudo mais, Assembleia de Deus, que acabam enganando a grande maioria da população, extorquindo dinheiro da população, agindo por meio de certos crimes, como vender feijão mágico, coisas desse tipo, que são questionáveis, tá? E isso é ruim, Novamente, quando você está alicerçado na Igreja Apostólica Romana, o Vaticano e tudo mais, já é uma tradição mais antiga, já é uma tradição religiosa mais consolidada desde os princípios, 2.000, 3.000 anos atrás, né, onde você sabe o que esperar. Essas vertentes novas neopentecostais, elas são de 1800 e pouco, 1900. Aqui no Brasil, acho que surgiu em 1910, a primeira a Assembleia de Deus manifestada, acho que no Norte ou Nordeste, tá? Por aí. E já levou problemas, já teve muitos problemas aqui no Brasil. E até hoje, né, infelizmente, a Assembleia de Deus causa muita dor de cabeça à justiça. Então, os fenômenos observados, infelizmente, por esses apóstolos ou os pastores, eles são questionáveis, tá? Porque eles tentam buscar o amparo à fé, o amparo à crença, e esse amparo à fé e amparo à crença, eles são baseados em simplesmente aquilo que eles querem que a população acredite, e não trazendo alicerces dentro de suas verdades, tá? Com relação àquilo que eu falo, né? Vamos lá. Nós temos aqui a questão do exorcismo. Eu queria trazer para vocês o primeiro ritual de exorcismo aqui em Portugal, tá? Isso aqui aconteceu no Zaire, para vocês verem o que esses caras eles fazem e como são cruéis dentro da ignorância humana, tá? Vou trazer um pouquinho para mim, que fica mais fácil, tá? Então tá aqui, ó. Eu vou trazer para vocês. Isso aqui é uma matéria que aconteceu no Zaire e é seríssimo. A reportagem. O que supostamente seria um ritual de exorcismo terminou em tragédia com a morte de Manuel Kivite Brandão. O menor de 12 anos vivia no bairro Garripungo, no Soio. A história começou quando seu irmão, maior de 18 anos, passou a desconfiar da presença de maus espíritos em casa onde viviam e decidiu convidar os seus irmãos da igreja para a sessão de libertação, alegadamente. O trabalho espiritual terá determinado que Manuel Kivite Brandão seria a causa das desgraças do irmão mais velho, identificado por Avelino Kivite Brandão. Sábado, 4 de maio de 2024. Manuel encontrava-se em um dos templos da igreja Simão Toco quando foi chamado pelo seu irmão para que o acompanhasse. Aqui já se encontrava um grupo de 8 elementos supostamente pertencentes à mesma confissão religiosa. É sabido, eu sou da igreja, trabalho espiritual. E assim, pronto. Então eu disse, pá, ele vai melhorar. Mandam buscar água dos pés na criança. E a criança, depois, um minuto antes, disseram não. Vamos levaram lá dentro. Eu segui, não, você fica lá fora, fiquei fora. Quando vi que ele morreu, já estava a ficar claro. Você não pode. A criança desde que foi. Continuava inanimado. Inanimado. Pego na criança, estava quente. Coração, batimento assim, um pouco fraco, exatamente. O malogrado e o seu irmão viviam nessa residência com a sua avó e uma tia.
Segundo informações, nesse dia não se encontravam adultos no quintal, com exceção desta cidadã, por sinal visitante, que descansava no quarto mais ao fundo. Saindo eu, perguntei o que estava a passar. Depois de eles me explicarem o que estava a decorrer, porque não, o menino está a ser acusado porque ele é aquele coisa do problema de feitiçaria. Eu disse, não, isso não se resolve deste gênero. Pelo menos tem que aguardar, mas aqui não tem a pessoa adulta essa visita. Aguardam a própria responsável da casa, ligam no pai para ver como é que as coisas ficariam. Só que neste momento o menino não queria me escutar. O caso só foi reportado às autoridades depois do estado clínico do menor agravar. Manuel foi levado às pressas ao hospital, mas não resistiu. Vinha já em estado já que para nos indicava já um falecimento já antes. E só que o espanto dos médicos viram que ao fazer o exame físico do cadáver em si, viram mais ou menos os sinais de agressão física. E, no entanto, é que havia hematoma, principalmente uma das que mais realçou a equipa médica é o hematoma na zona occipital. A mãe... Ou seja, espancaram o moleque, a criança, o menininho, achando que ele estava possuído pelo demônio. E que ele era, então, o culpado por tudo aquilo que estava acontecendo de ruim em sua casa. Vocês imaginam, então, como a ignorância se perfaz? O problema é que não é só no Zaire, mas nos Estados Unidos também aconteceu. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa, tá? Uma mulher foi queimada viva devido a um ritual de exorcismo. Nós temos aqui 3 membros da família foram notificados por terem realmente feito um exorcismo e matado uma criança, tá? Então isso aqui tem acontecido no mundo todo, tá? Em lugares onde Estados Unidos, Austrália, Canadá, onde as pessoas acham que é então manifestação demoníaca e acabam então matando a pessoa, levando a pessoa ao extremo. Achando que é um problema, e muitas vezes é psiquiátrico, né, ou psicológico, é um problema sério que a pessoa tem, algum transtorno, e então eles resumem como se fosse a manifestação demoníaca. É por isso que eu falo para vocês, as pessoas acreditam em Hollywood, nesses filmes, o Deliverance e tudo mais, então eles levam isso aqui muito a sério, e quando levam isso aqui muito a sério, infelizmente, acomete os ditos crimes. Eles acham que isso aqui é uma verdade absoluta. Por quê? Porque está no cinema, porque está na Netflix, porque realmente alguém validou dizendo, pô, um cara lá foi e gravou isso aí é real. E não é real. E não é. E a gente está em 2024 ainda acreditando que esses fenômenos do dito do demônio, possessão demoníaca, exorcismo, são reais porque saem no cinema. Quantas vezes eu já falei para isso para vocês, quantas vezes eu já expliquei isso para vocês, quantas vezes historicamente eu trouxe fatores relacionados à história para mostrar que não existe. Então, ele é mais um filme que tem um enredo muito bom, é um filme muito bom, é um filme muito bem feito. Todavia, o apelo a essas ramificações da igreja, né, dessa vez dessas igrejas dos puritanos, é muito complicado e muito perigoso, mas o diretor quis explorar esse lado. Então, mediante a isso, pode gerar muitos problemas. Pessoas vão continuar achando que realmente isso é real e vão ainda estarem presos aos seus dogmas, sua crença, sua fé, de uma maneira tão tradicional, tão ortodoxa, tão doentia, que pode causar, então, novamente, um aumento de casos como esse. Eu realmente acho que precisamos tomar muito cuidado com o que vai para o cinema e escrevemos baseado em fatos reais. A única coisa que é baseada em fato real é que uma casa existiu, ponto. Porque até mesmo a proprietária, que alega ter passado por isso, é uma grande mentirosa. Eu vou tentar fazer o Testando Demo, trazendo, então, imagens dessa casa, ou o ser que ali habitou. Tem como fazer isso? Tem, tá? Então eu vou tentar fazer isso para vocês e a gente pode vir a documentar dentro desse novo ambiente
os fenômenos, tá? Dessa vez o Testando Demo não vai mais acontecer na sala, a gente vai tentar limitar exatamente aqui, porque eu tenho uma puta janela anti-ruído gigantesca, vocês não têm noção do tamanho desse brinquedo que tá na minha frente, tá? E o quarto, ele já está com abafador, ele já fica mais isolado e tudo mais, e a gente consegue então ter uma qualidade muito par e passo com o do outro apartamento, tá? A sala, infelizmente, tem muita estrutura de madeira, e com isso vão ter novos estalos, batidas e tudo mais, e eu acho que aí pode complicar um pouquinho na qualidade sonora. Então eu vou limitar todo o Testando Demo aqui mesmo, sendo eu a cobaia. Feito, eu vou fazer o Testando Demo da história original deste Deliverance, e aí a gente vê o que realmente acontece. Então é isso, agradeço de coração, muito obrigado por assistir o vídeo até agora, como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. E para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas e vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo no nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.